Estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje conversando sobre o transtorno do espectro autista. Antes de voltar o nosso bate-papo com a psicóloga, a gente vai ver agora como é que é a rotina de um indivíduo desse dentro de casa. Veja aí. Na hora de brincar, Boanerges não para um segundo. Tudo que ver quer logo mexer. E se no meio de tanta coisa ainda tiver um celular, aí ele se realiza. Mas esse comportamento meio agitado que se incomoda com detalhes do ambiente, como por exemplo com a porta aberta, não é por acaso. O menino sofre de autismo, um distúrbio neurológico que se manifesta nos primeiros anos de vida. Ele foi uma criança que teve algumas dificuldades pós-nascimento, ele ficou 15 dias, durante 15 dias na UTI, teve problemas respiratórios. E bom, quando a alta tão esperada veio, nós nos deparamos com um bebê diferente. Era um bebê que não chorava, era um bebê que não pedia para comer. Durante as primeiras vacinas, ele não demonstrava reação de dor. Isso é algo que me deixou, eu me recordo, assim, bem curiosa. Eu me perguntava, por que meu filho não demonstra sentir dor? Ele não esboçava as reações, portanto, que a gente esperava que ele esboçasse. Quando os primeiros meses foram vindo, então, do ponto de vista motor, a gente vai como mãe lendo aquelas fases do desenvolvimento, espera que o filho corresponda àquilo tudo. Ele foi diferente. Ele tinha dificuldade para sustentar a cabecinha, depois vieram, então, as dificuldades para a deglutição, ele não mamou. Como eu falei, eles passavam demais o horário de uma refeição para outra, eu que oferecia o alimento. E tudo isso eu comecei a relatar para os pediatras. Então, pediatras eu visitei acho que quase todos dessa cidade, sempre relatando esses sintomas. Mas até Isabela descobrir o que realmente o filho tinha, foram mais de 2 anos de pesquisas por conta própria e consultas com especialistas. Ouvindo relatos, ouvindo outras mães que também tinham passado pelo que eu já estava passando, eu cheguei a uma indicação de uma neuropediatra na cidade de Recife e para lá eu levei meu filho, isso já por volta dos 2 anos e meio dele. Ao chegar nessa neuropediatra, na verdade, muitas luzes foram acesas, embora eu já tivesse essa suspeita de que meu filho era autista desde os 8 meses de idade, em média. Essa minha ideia, essa minha observação veio através dessas pesquisas que eu fui fazendo, individuais, mas essa médica, ao nos consultar, ao ouvir os meus relatos e ao verificar os exames adicionais que eu levei, aí ela assim me disse, mãe, trata-se possivelmente de um caso de autismo. Mas com a certeza do diagnóstico, Isabela pôde oferecer ao filho todos os cuidados necessários para lidar com o transtorno e assim oferecer mais qualidade de vida. A mãe de autista tem que ter 20 olhos, 300 braços, 400 pernas, porque é isso, é atenção. No caso de Bonerginho, ele é autista e é hiperativo, então ele não é aquele autista recluso, parado, ele é um autista bem ativo, não é autoagressivo nem é agressivo com outras pessoas, mas ele requer da gente, assim, uma rotina, ele tem um momento de brincar dele e disciplinar isso tudo pra gente também ainda é algo difícil, a gente está construindo, enquanto família, esse espaço dele, compreendendo que ele tem o tempo dele, mas fazendo com que ele compreenda que a gente também tem alguns momentos que precisam ser seguidos. A origem do autismo ainda é desconhecida, mas que afeta 1 a cada 100 mil nascidos no país. Apesar de todas as dificuldades, Isabela hoje já consegue enxergar a condição dos filhos com um olhar bem diferente. E nada é por acaso, então é lutar. A gente está com um movimento florescendo na cidade de João Pessoa fantástico. Acho que assim, é repensar esses padrões sociais que nós temos de normalidade, de saúde, como sendo algo que implica em sempre uma plenitude. A vida não é assim, a gente tem que, de certa forma, estar preparado para pessoas que são diferentes, pessoas que aprendem diferentemente, que têm tempos diferentes. Pois é, Você viu aí no nosso VT que realmente muda bastante a rotina de uma casa para uma rotina convencional, mas tudo isso dá para ser adaptado, Marcele? Dá para entrar numa rotina mais tranquila. Com certeza, Desde que a família estabeleça essa rotina, para essa criança e a partir daí saber quais são os passos que tem que ser dados. Como eu falei, a criança ela tem uma dificuldade de mudança de rotina, então essa rotina tem que ser bem estabelecida.
e a estimulação, né, produzida em casa também, para que essa criança vá desenvolvendo os potenciais até onde ela consegue, né? Até onde ela pode chegar. Marcele, a gente observa casos de mães que, por exemplo, ao ter o diagnóstico de um filho com autismo, elas abandonam a carreira e para se dedicar exclusivamente àquele filho, não exclusivo porque tem o resto da família, mas assim, com mais atenção àquele filho, acreditando que ninguém vai dar a atenção, o cuidado igual ao de uma mãe. O que é que você acha sobre esse posicionamento? Assim, é como toda mãe fala, né? Só sabe quem passa por isso, só sabe quem é mãe de uma criança autista, sabe que de leve a severo as dificuldades são enormes, né? Então, o que eu vejo é que inicialmente elas negam muito e quando elas aceitam, elas ficam muito próximas à criança, com esse receio de deixar a criança sem esse apoio, né? Como se a criança não fosse capaz de desenvolver alguma coisa sem ela por perto. A gente entende que às vezes acaba criando uma super proteção. Não toda mãe é super protetora, mas às vezes elas se anulam um pouco, esquecem um pouco da vida que elas tinham antes, né, de descobrir que o filho é autista. Então elas passam a se dedicar exclusivamente à criança. Então deixam a carreira de lado, deixam as questões pessoais de lado, né? E ficam frustradas com isso também, né? Mas é importante que eles estejam bem para mostrarem para essa criança, né, que não é só o lado do sofrimento, né, porque eles sofrem muito por estar cuidando dessa criança, né, sofrem muito por ver o filho que não desenvolve como eles esperariam que se desenvolvesse, e aí eles acabam também passando por uma carga emocional muito forte, muito pesada, uma ansiedade muito grande nos pais, gerando até uns casos de depressões mais leves, né, então a pessoa perde um pouco do eu dela, né, para se dedicar àquela criança. Então eu acho importante que ela se dedique ao seu filho, ela sabe melhor do que ninguém o que ela está vivendo, mas que ela busque ajuda terapêutica, que ela busque ajuda seja em grupo, seja individualizado, mas que ela busque a individualidade dela, que ela seja mãe, mas que ela também seja alguém para mostrar para essa criança que existe o eu, que existe você, né, e que ela tá bem, ela tem que estar bem para cuidar dessa criança. Marcele, uma das lutas é fazer com que esse indivíduo consiga a maior autonomia possível sobre ele, sobre a vida dele, se alimentar, tomar banho, enfim. Quais são os caminhos para se conquistar essas autonomias? Geralmente os pais devem procurar, após o diagnóstico, né, uma equipe multidisciplinar que possa trabalhar de acordo com as necessidades dessa criança, onde ela tiver mais comprometimento. Ela tem mais comprometimento na fala, então vamos procurar um fonoaudiólogo para trabalhar essas questões. Tem mais problemas motores, né? Então existe fisioterapia, existem alguns métodos como o Padovan também que trabalha com essa questão da habilidade motora, da habilidade de fala dessa criança, né? Outra poderia ser a reabilitação, né, dessa criança. Alguns métodos utilizam uma forma mais comportamental de trabalhar, né, como o método ABA, que trabalha com análise funcional do comportamento, né. A terapia cognitiva também ajuda muito, né, por trabalhar habilidades sociais, trabalhar a relação da criança mais comportamental para que ela desenvolva comportamentos que possa dar um pouco mais de autonomia para ela, mas tudo vai depender do grau de comprometimento, né, se você vai ter mais ou menos sucesso com essa criança. Escolaridade, como lidar com essa questão? Qual seria o melhor caminho? Ir a uma escola convencional é indicado? Geralmente sim, porque por mais que essa criança seja uma criança que não tenha muito interesse em ter convívio social, é importante que ela esteja no meio de outras crianças, né? Até para ela não se fechar tanto mais. Mas é claro que é difícil, né? Então precisa haver uma educação com a escola, né? Com os professores. O professor chegar na sala de aula, explicar que temos uma criança que funciona assim, assim, até para evitar o bullying, né, com essa criança, explicar que essa criança funciona de forma diferente. Os professores, então, também têm que ser previamente capacitados para lidar com essa situação, com esse contexto. Justamente. Os professores precisam ter formações, né, buscar formações sobre autismo e diversos outros temas, né, para que possam trabalhar com a inclusão na escola, né, então... Escolas particulares, escolas públicas, eles têm que estar buscando isso, explicar para a turminha, olha, a gente tem um coleguinha, ele não gosta muito de falar com as pessoas, não é que ele seja chato, porque ele é assim mesmo, vamos ter paciência com ele. Explicar para todo mundo como funciona, o que é o autismo, né? Explicar para a criança de forma didática o que é o autismo e como aquela criança ali se desenvolve, no que a turminha pode ajudar.
né? E na rede pública a gente sabe que também existem as salas de recursos multifuncionais, que seria um recurso extra, né, para as mães poderem trabalhar com as crianças num período diferente da aula regular. Então, nas salas de recursos multifuncionais, os professores estariam habilitados a receber esses alunos de escola pública e trabalhar com eles as dificuldades escolares que eles possuem em sala regular. Em relação ao aprendizado, Marcele, quando essas crianças aprendem alguma habilidade, algum conteúdo, eles realmente ficam com aquele conhecimento ali, conseguem transmitir, por exemplo, aprendeu vamos lá, uma função, tomar água. Depois que ele aprende, está aprendido ou ele pode perder aquele conhecimento? Não, ele aprende, fica aprendido, mas é sempre bom ser reforçado, porque o beber água não vai ser só naquela situação, só naquele contexto. Ele vai aparecer em contextos diferentes e todos os contextos devem ser apresentados para essa criança. O que ele aprende fica aprendido, mas ele geralmente precisa de muita repetição até que esse aprendizado seja alcançado. Em relação aos graus mais leves de autismo, dizem que eles têm maior habilidade com as artes, com a matemática, isso é comprovado? O autista mais leve, o antigo Asperger, né, considerado o antigo Asperger, ele geralmente tem um pouco de dificuldade de socialização, ele prefere brincar sozinho, ele tem dificuldades de flexibilização, né, mudança de rotina, mas eles são muito interessados e obstinados em alguns interesses. Por mais que tenham interesses reduzidos, mas eles têm alguns interesses e eles ficam um pouco obcecados com esses interesses. Então, geralmente eles se interessam por um assunto, como filmes, por exemplo. Então eles vão pesquisar tudo que tem sobre filmes e vão se envolver naquela tarefa e vão se dar muito bem com aquela tarefa. Então, se essa criança se interessa por arte de alguma forma, eu vou pesquisar isso, eu vou ver as obras de um determinado autor ali, então ela geralmente desenvolve uma habilidade bem específica para aquela atividade. Ela vai ter dificuldade em outras coisas ou não, né? Existem crianças que se dão bem no contexto escolar, mas elas têm um interesse maior naquela área, então é naquela área que elas vão desenvolver uma habilidade que pode ser o talento dela, que pode ser, né, o que ela venha fazer futuramente. Que todo autista, ele um dia fica adulto, né? Marcele, e por que se trabalha tanto com a questão visual com os autistas? Geralmente os autistas mais severos, casos mais clássicos, né, eles precisam de associações. E por isso que a estimulação visual ela é muito importante para que eles façam boas associações com relação a atividades do dia a dia, com relação a conceitos, com relação a coisas, para elas aprenderem a diferenciar cores, objetos. Então, é bem visual mesmo. Eles trabalham muito com a visão para trabalhar essa associação entre objetos, entre situações, né? Entre coisas que ela precisa fazer. Então, ela indica lá através do objeto, né? Através da imagem, o que ela quer. É uma forma dela poder se comunicar, já que algumas vezes a questão vocal, né, a questão da fala e da comunicação verbal está afetada. Marcelo, os sinais de autismo podem também ser observados tardiamente? Por exemplo, uma criança vem desenvolver aquelas disfunções aos 4 anos de idade, 5 anos de idade? Existe um transtorno que é muito semelhante ao autismo e ainda se discute muito, né, que seria o autismo reverso. Que a criança se desenvolve bem até os 3 anos, 4 anos de idade e ela passa a perder essas capacidades de comunicação e verbalização que ela tinha. E aí é considerado, ainda está sendo muito estudado, mas está dentro do espectro do autista, porque ela começa a apresentar muitos sintomas do autismo, né? Que são essas dificuldades de comunicação e a questão motora, acessibilidade sensorial. Agora, acho que também deve acontecer casos de confusão. Os pais até acham que a criança tem algum tipo de transtorno, mas na verdade ela só tem dificuldade em lidar consigo. Também pode existir isso, a criança mais introspectiva. Existe atraso de desenvolvimento, né? Pode existir uma criança que já nasce com um certo atraso de desenvolvimento, que é uma questão mais neurológica, né? Pode existir crianças que são mais tímidas e têm dificuldade de socialização, mas tudo tem que ser investigado. É por isso que para se dar um diagnóstico de autismo, essa equipe multidisciplinar, né, principalmente o médico que acompanha a criança, ele tem que perceber se ela fecha o diagnóstico, né, se ela fecha os critérios diagnósticos que são colocados no espectro autista, né? Então são esses dois principais que eu te falei.
a questão da dificuldade de comunicação, né? Isso envolve fala, envolve o olhar, envolve apontar para algum objeto, né? Imitar o outro, ser sensível ao que o outro está passando, né? Então, tudo isso é muito importante. E a questão sensorial, a questão da irritabilidade, a questão da hipersensibilidade ou a menor sensibilidade sensorial também devem ser observados. São os principais critérios. Se elas atendem a maioria desses critérios, então fica mais fácil fechar o diagnóstico. Geralmente, um caso de deficiência intelectual ou atraso de desenvolvimento, eles vão apresentar outras peculiaridades que não estão dentro desses critérios. Ou seja, a investigação é fundamental. Com certeza, uma avaliação bem profunda e mais diversificada possível. Ok, Marcele, obrigada pelos seus esclarecimentos. Foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada. Eu espero que você de casa tenha gostado. Semana que vem tem mais programa Primeiros Passos, mais um bate-papo bem materno pra gente. Até lá!